Sabe, existe uma pergunta que fica ecoando em muitas famílias. Às vezes é um sussurro, às vezes é só um pensamento silencioso. Por que, afinal, irmãos que foram criados debaixo do mesmo teto, com os mesmos pais, acabam seguindo caminhos tão, mas tão diferentes? Essa é uma daquelas questões que tocam fundo na nossa experiência humana. Um dos filhos se torna um pilar de integridade, sabe? Uma referência para todo mundo, enquanto o outro, bom, o outro parece se perder num labirinto de escolhas que o afastam de tudo aquilo que aprendeu. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nesse enigma. A imagem é super clara e, para muita gente, até um pouco dolorosa de reconhecer. Pensa só, dois irmãos. Eles não dividem só o DNA, eles dividem um universo inteiro. A mesma mesa de jantar, as mesmas férias, os mesmos conselhos sobre ser honesto, as mesmas festas de aniversário. Mas aí o tempo passa, a gente olha para a vida adulta deles e parecem dois estranhos. Um constrói uma vida estável, com propósito, com relações saudáveis, já o outro parece que vai se desfazendo aos poucos, colecionando relações quebradas e decisões que só trazem prejuízo. E a pergunta por quê, ela não é só curiosidade. Ela mexe com tudo que a gente acredita sobre criação, sobre caráter e, no fundo, sobre o destino. Para a gente começar a desembolar isso, vamos usar uma metáfora que eu acho bem poderosa. A família como um laboratório. Pensa nisso por um segundo. Num laboratório de ciências, o objetivo é manter as condições iguais, constantes, para poder observar os resultados, certo? Na família, os reagentes seriam os filhos, e as condições são os pais, as regras, os valores, a rotina. Parece tudo controlado. Pega a regra, fale sempre a verdade. Nesse laboratório familiar, essa é uma instrução repetida 1000 vezes. A lógica diria que os dois filhos, ouvindo a mesma coisa, internalizariam o valor da honestidade do mesmo jeito. A gente espera, quase que por instinto, que se as condições do laboratório forem boas, os resultados, ou seja, os filhos, deveriam ser parecidos, no mínimo. Mas a vida real mostra o tempo todo que a equação humana é bem mais complicada. E o contraste, nossa, ele não podia ser mais gritante. De um lado, a gente vê o caminho da estabilidade. Uma vida ética, relacionamentos que fortalecem, uma coerência que dá para ver entre o que a pessoa fala e o que ela faz. É aquela pessoa que parece que se encontrou no mundo. Do outro lado, um caminho cheio de instabilidade, de atalhos duvidosos, de laços que se rompem e um padrão de escolhas que só causa dor, tanto para si mesmo quanto para quem está em volta. E veja bem, não estamos falando de diferenças pequenas de personalidade, tipo um ser mais falante e o outro mais quieto. Estamos falando de uma diferença fundamental na estrutura do caráter, na bússola moral que guia a vida de cada um. E isso joga a gente de volta para a nossa pergunta incômoda. E é aqui que a coisa fica mais funda. Se a gente parte do princípio de que o tal laboratório familiar era bom, que tinha amor, tinha estrutura, que os valores ensinados eram positivos, então onde foi exatamente que a rota de um dos irmãos se perdeu? Culpar a família parece uma resposta simples demais, né? Afinal, o outro irmão se deu bem nas mesmas condições. Mas dizer que a família não teve influência nenhuma também não parece certo. Será que aquela história de que um nasceu bom e o outro mal? Essa é uma visão muito determinista que ignora toda a complexidade da nossa jornada. Essa pergunta nos força a largar as respostas fáceis de causa e efeito e procurar um jeito mais sutil, mais completo, de entender o que aconteceu. Para resolver esse quebra-cabeça, a primeira coisa que a gente precisa fazer é questionar a nossa ideia mais básica, a ideia de que o laboratório era idêntico para os dois irmãos. A verdade é que os ambientes, mesmo dentro da mesma casa, com os mesmos pais, são só aparentemente iguais. E essa percepção de que tudo era igual para todo mundo é, na verdade, uma ilusão que a gente precisa desconstruir. Essa frase, ela é a chave que abre a primeira porta do nosso enigma. A casa, com as paredes, os móveis, as regras, ela é o palco. Só que cada ator nesse palco viu uma peça completamente diferente. A experiência subjetiva é esse filtro invisível que cada um de nós tem e é por ele que a gente interpreta a realidade. Imagina uma mudança de cidade. Para o irmão mais velho, de 10 anos, pode ser um trauma, perder todos os amigos. Para o irmão mais novo, de 3, pode ser só uma aventura nova e divertida. O mesmo evento, a mesma casa, mas duas realidades psicológicas totalmente opostas. Um sentiu perda, o outro, novidade. A mesma bronca de um pai pode ser vista como cuidado por um filho e como rejeição por outro. É o mesmo palco, só que com dramas completamente distintos. A ordem de nascimento, por exemplo, é um dos fatores mais fortes que alteram essa experiência. O
primogênito, coitado, ele é basicamente o campo de testes. Ele pega pais que estão aprendendo a ser pais, cheios de teorias, de inseguranças e muitas vezes com uma carga de expectativa gigantesca nas costas. Cada passo é olhado, cada nota é analisada. Ele carrega o fardo de ser o primeiro. Aí vem o caçula. E ele encontra pais que já passaram por tudo isso. Eles podem estar mais relaxados, mais flexíveis, ou até mais cansados, com menos energia para ficar vigiando tudo. O mais velho pode ter sentido a pressão de ser o exemplo, enquanto o mais novo se sentiu na sombra dele. Ou, ao contrário, com mais liberdade para errar. Ou seja, eles não viveram na mesma família. Eles viveram em versões diferentes da mesma família em momentos diferentes. E claro, o laboratório da família não existe numa bolha, né? Cada criança já chega nele com um pacote diferente. O temperamento, que a ciência já mostra que tem uma base biológica forte, faz com que uma criança possa ser naturalmente mais impulsiva, enquanto outra é mais cautelosa. Para a criança impulsiva, um limite dos pais pode parecer uma prisão. Para a cautelosa, o mesmo limite pode ser segurança. E aí, eles saem de casa. E a vida apresenta outros laboratórios: a escola, os amigos, o primeiro amor, o primeiro emprego. Um professor que descobre um talento e inspira uma carreira. Um grupo de amigos que valida comportamentos arriscados. Uma desilusão amorosa que fecha o coração. Um trauma silencioso que nunca foi contado para ninguém, mas que molda todas as decisões dali para frente. Esses eventos, que não são compartilhados, são variáveis poderosíssimas que o laboratório familiar simplesmente não tem como controlar. Mas essa diferença de ambientes e de temperamento ainda é só uma parte da história. Para entender de verdade por que os caminhos se separam, a gente precisa ir ainda mais fundo, lá no núcleo de como o caráter é forjado. A gente precisa falar sobre pressão, sobre os nossos limites e, finalmente, sobre as escolhas que a gente faz quando a vida aperta de verdade. Olha, esse conceito aqui é absolutamente crucial, a margem de estabilidade. A gente tem a mania de pensar no caráter como se fosse uma rocha, uma coisa sólida, fixa, que não muda. Mas é muito mais útil pensar nele como, sei lá, como uma estrutura, uma ponte. Uma ponte é feita para aguentar um certo peso, um certo vento, um certo estresse. Enquanto as forças estiverem dentro desse limite, ela funciona que é uma beleza. Mas se a pressão, um terremoto, um caminhão pesado demais, ultrapassa a capacidade dela, a estrutura pode falhar, pode cair. Com os nossos valores é a mesma coisa. Honestidade, lealdade, integridade, tudo isso funciona bem em condições normais. Mas é numa crise financeira desesperadora, numa humilhação pública, numa perda que tira o teu chão. A pressão pode passar da nossa margem de estabilidade e aí o nosso sistema de valores pode simplesmente entrar em colapso. E aqui está o pulo do gato. Caráter não é algo que a gente tem, como a cor do olho. É algo que a gente faz repetidamente dia por dia. É uma prática. E o verdadeiro teste dessa prática não acontece quando o céu está azul e o mar está calmo. Acontece justamente quando a tempestade chega. É o padrão de escolhas que a gente faz quando está com medo, com raiva, com desespero, que define de verdade quem a gente é. É muito fácil ser honesto quando não se tem nada a perder. A pergunta de verdade, o teste de verdade é: você ainda é honesto quando mentir parece ser o caminho mais fácil, quando a mentira promete te salvar? E essa pergunta nos convida a uma humildade profunda. É muito fácil olhar para alguém que caiu, que errou, e julgar, pensar que a pessoa é moralmente inferior, feita de um material mais fraco. Mas a ideia da margem de estabilidade nos dá outra perspectiva, muito mais compassiva. Talvez o irmão que parece estável e bem-sucedido simplesmente teve a sorte, a circunstância de nunca ter enfrentado uma pressão tão intensa, tão específica, que o levasse ao seu ponto de ruptura. E talvez o irmão que se desviou tenha encontrado esse limite bem mais cedo na vida. Isso não tira a responsabilidade de ninguém de forma alguma, mas amplia a nossa compreensão sobre como o ser humano é frágil e nos alerta sobre o perigo de julgar os outros rápido demais. E os grandes desvios, as grandes quedas, raramente acontecem de uma vez só. Ninguém acorda de manhã e decide: hoje vou arruinar a minha vida. O colapso da integridade é quase sempre um processo lento, uma erosão. Começa com as pequenas concessões. A primeira é a pequena racionalização. Ah, todo mundo faz isso, não é tão grave. Depois vem o pequeno atalho. Ninguém vai saber e vai me economizar um tampão. Em seguida, a mentira que a gente acha necessária para evitar um conflito. E então, a regra que a gente quebra só dessa vez, com a promessa de que nunca mais vai acontecer. Cada uma dessas microdecisões parece nada, insignificante. Mas quando elas se acumulam, elas vão corroendo a base do caráter. E aí o grande desvio não só se torna possível como, em algum momento, quase inevitável. Então, depois de explorar o ambiente, o temperamento, a pressão, a gente chega a uma conclusão que é crucial.
O enigma não se resolve jogando a culpa toda nos pais, nem dizendo que o indivíduo é o único responsável por suas escolhas. A resposta está em entender que a fundação que a gente recebe, por mais forte ou frágil que seja, não é o nosso destino final. Essa frase resume essa visão equilibrada de um jeito perfeito. A sua criação, as influências, os valores, tudo isso importa? Claro que importa e muito. Isso molda suas tendências, aumenta as probabilidades, te dá um ponto de partida no mapa da vida. Isso é influência. Ela pode te dar um vento a favor ou um vento contra, mas não é uma sentença, não é destino. Entre a influência e o resultado final existe um espaço de liberdade, de escolha e de responsabilidade. Ignorar o poder da influência é ser ingênuo, mas ignorar o poder da responsabilidade é se colocar como vítima da vida. Então, qual é o verdadeiro papel da família nessa história toda? Ela não é uma fábrica que produz pessoas em série. Ela é a construtora do alicerce. Uma fundação forte torna a construção mais fácil, mas não garante o prédio. Uma fundação fraca torna tudo mais difícil, mas não impossível. A família nos dá uma caixa de ferramentas internas. Como lidar com frustração, como negociar conflitos, como reconhecer os próprios erros. Ela aumenta probabilidades, mas não garante certezas. A família nos dá o ponto de partida, mas a jornada, a construção do edifício que vai ser a nossa vida, essa é com cada um de nós. E agora, depois dessa análise toda, vamos fazer a transição final, e talvez a mais importante. A gente falou bastante sobre o enigma dos irmãos, tentando entender o que os diferencia. Mas talvez a pergunta mais poderosa que surge de tudo isso não seja sobre eles, ou sobre os outros. Talvez a pergunta mais essencial seja sobre cada um de nós. Tudo começa ali naquele primeiro laboratório. É na família que o experimento da nossa consciência começa a rodar. É ali que a gente absorve, muitas vezes sem não perceber, os padrões básicos de relacionamento, as primeiras noções de certo e errado, as crenças sobre como o mundo funciona. É o nosso ponto de partida, o nosso setup inicial, o primeiro capítulo da nossa história. Mas o grande engano é achar que o experimento acaba quando a gente sair de casa. Na verdade, ele só se expande. A vida, com todas as suas tempestades e dias de sol, com seus desafios inesperados, suas pressões e suas oportunidades, ela continua o teste. Ela nos força o tempo todo a reavaliar o que a gente aprendeu lá na base e, mais importante, a tomar uma posição, a fazer novas escolhas. O teste nunca acaba. E é exatamente aqui que mora o nosso poder e a nossa responsabilidade. Cada escolha que a gente faz, desde as decisões gigantescas que mudam o rumo da vida, até as pequenas escolhas do dia a dia que parecem insignificantes, aquela resposta ríspida, aquele elogio sincero, aquela verdade que a gente omite, cada uma delas é um tijolo. Um tijolo que a gente adiciona na construção do nosso caráter. O resultado final, a pessoa em que a gente se torna, não é um evento único, mas sim a soma, magnífica ou trágica, de milhares de decisões acumuladas ao longo de uma vida inteira. E então, a reflexão se volta para dentro. A pergunta deixa de ser por que aquele irmão falhou e se torna até onde os meus próprios valores aguentariam se a vida me testasse no meu limite absoluto. Qual é a largura da minha própria margem de estabilidade? Eu sou uma pessoa íntegra porque meus princípios são de ferro ou simplesmente porque as minhas circunstâncias nunca foram difíceis o bastante para testá-los de verdade? Essa é talvez a pergunta mais honesta, mais humilde e mais essencial que a gente pode se fazer nessa jornada do autoconhecimento. Se essa abordagem despertou algo, se ficou claro que compreender o ser humano exige atravessar diferentes camadas do conhecimento, da ciência à filosofia, da religião à espiritualidade, talvez seja a hora de ir além desta reflexão. A Trilogia da Consciência, do autor e pesquisador da consciência Alexandre Leal, surgiu justamente da tentativa de articular esses campos em uma visão integrada, mostrando como transformações individuais podem repercutir em estruturas maiores. No site trilogiadaconsciencia.com.br estão disponíveis livros, artigos, vídeos e conteúdos que desenvolvem essa proposta com mais profundidade e organização. Caso essa perspectiva dialogue com suas próprias inquietações, ali será possível ampliar essa investigação e continuar o próprio percurso de autoconhecimento e amadurecimento humano.